Bom dia, senhoras e senhores. Vamos embora. Mais um Produção Profissa passando aqui na sua telinha. Oba! Para quem não me conhece, meu nome é Carla Navarro e todos os dias de manhã eu venho falar com você sobre produção cultural, como é que a gente executa um projeto cultural assim, sem risco, sem prejuízo. Eu sou produtora cultural há mais de 20 anos, por isso que eu tenho tanta experiência para contar para você. Vai dar certo, vamos embora falar sobre produção cultural. Bom dia, Ana Paula, bom dia, Fátima, bom dia, galera chegando. Gente, eu acho que o que eu trouxe hoje para conversar com vocês é uma coisa que interessa a todo mundo e até a quem não vai fazer produção cultural, quem não vai executar projeto cultural. Eu vim conversar hoje um pouco sobre burocracia e esse pânico que a gente tem, esse medo ou essa aversão que a gente tem à burocracia. Vamos embora. Seguinte, a pergunta que me fizeram foi a seguinte: como é que eu vou executar um projeto cultural se eu odeio burocracia? Hum, Todo mundo fica pensando naquele momento que eu vou ter que prestar contas, né? Naquele momento que eu vou ter que fazer um relatório. Eu odeio burocracia, eu gosto mesmo de estar no meio da galera, eu gosto mesmo de estar fazendo show, de estar montando uma exposição, de estar gravando meu disco. Eu odeio essa história de juntar papel, burocracia, tal. A gente vai conversar sobre isso. Eu fui para o dicionário para entender o que significava essa palavra burocracia lá no dicionário, porque uma coisa é o sentido da palavra que tem aqui no meio da gente e tal, a forma como a gente usa, né? E outra coisa é o que está lá registrado no dicionário. Então, eu sempre gosto de dar uma olhadinha no dicionário para entender bem direitinho qual é o sentido formal dessa palavra, digamos assim. E no dicionário está escrito assim, ó: burocracia é o sistema de execução da atividade pública específico da administração por funcionários com cargos bem definidos e que se pautam por um regulamento fixo, determinada rotina e hierarquia com linhas de autoridade e responsabilidades bem demarcadas. Então, burocracia, na verdade, ela descreve um sistema, né? E o que a gente usa na nossa vida real aqui, a gente chama de burocracia, na verdade, uma área, né, que a gente precisa cumprir as coisas. A gente fala, aquele negócio é muito burocrático, ou seja, tem muita documentação, tem uma coisa difícil, morosa, né, lenta. Então, a gente o pensamento que a gente tem de burocracia já é um pensamento de uma coisa que vai dar trabalho, de uma coisa que vai ser chata de fazer e tal. E aí eu fiquei pensando aqui, por que tanta gente odeia burocracia, né? Eu acho, depois das minhas análises, eu acho que o maior motivo do ódio ou da aversão à burocracia vem de dois fatores, certo? O primeiro de todos é não entender para que ela serve, certo? Esse é o primeiro de todos. O segundo fator da aversão à burocracia é a falta de organização. Se eu não sou organizado, não consigo cumprir a burocracia. Se eu não consigo cumprir, eu não gosto, certo? Vou começar a raciocinar a partir desse ponto de vista. Vamos lá. Então, já que um dos fatores para eu não gostar da burocracia, para não tolerar, né? Que não é que as pessoas gostam ou não gostam, não toleram, odeiam, né? Então, se um dos motivos para eu odiar a burocracia é porque eu não sei para que ela serve, então, para que ela serve? Vamos tentar entender para que ela serve? Vamos lá. Ela serve principalmente para comprovar ou comunicar informações auditáveis. O que são informações auditáveis? Informações auditáveis são coisas que você consegue comprovar que de fato você fez aquilo. Por exemplo, eu posso prometer para você que eu vou te ensinar um método que vai ajudar você a perder 30 quilos em 30 dias, certo?
no final de tudo, o que eu vou precisar? Eu vou precisar ter você pesado o seu peso do primeiro dia, o seu peso 30 dias depois. E eu preciso comprovar que esse peso foi de fato do primeiro dia, eu preciso comprovar que esse último peso foi de fato do 30º dia. E aí eu vou ver se de fato você perdeu 30 quilos ali, entendeu? Isso é uma coisa que não tem questionamento. Tá aqui, ó, no dia 1 ela se pesou, tá aqui a foto, tá aqui o impresso da balança, seja lá o que for. E no dia 30 ela se pesou de novo e estava com 30 quilos a menos. Tá aqui a foto, tá aqui o impresso da balança, tá aqui coisas que comprovam essa data e comprovam que você perdeu esses quilos, certo? Ou seja, eu cumpri, eu entreguei essa documentação e só de olhar essa documentação a pessoa já entende que você cumpriu o que você prometeu, entendeu? Só de olhar. Porque, e aí eu posso questionar, eles podem questionar, eles são documentos que eles vão poder correr atrás, entender a origem, ver se está certinho, entendeu? Então, esses são documentos auditáveis, entendeu? Na verdade, as informações precisam ser auditáveis, né? Nesse caso, não adianta só eu dizer de boca, ela perdeu 30 quilos em 30 dias. Não adianta só eu dizer de boca, eu tenho que dizer de boca e eu tenho que colocar ali documentos que comprovem que ela perdeu 30 quilos em 30 dias. Seria ótimo, né? Mas vamos lá. Mas por que eu preciso que as minhas informações sejam auditáveis? Porque quem vai pegar o seu projeto para conferir se você gastou tudo certinho, se você fez tudo que você tinha que fazer, a pessoa que vai pegar o projeto para conferir se você fez tudo certinho, não conhece o seu projeto, não lhe conhece, não assistiu a sua peça, não viu a sua exposição, não foi ao seu show, certo? Então, essa documentação, ela precisa falar por si só. Então, vamos ver se a gente entendeu para que serve a burocracia. A burocracia serve para comunicar informações somente com documentos. E essas informações, elas precisam ser auditáveis, né? Esses documentos, eles vão comprovar que você fez tudo que você prometeu e você fez da forma correta, tá? Então, é para isso que serve a burocracia, para informar alguém que não conhece o seu projeto, que não lhe viu, que não participou do processo, mas ela vai só de olhar o documento, ela vai entender exatamente tudo que você fez, certo? Entender que você fez de forma correta. Isso é que é o melhor de tudo, tá bom? Então, como é que eu vou conseguir cumprir a burocracia se eu não sou organizado, por exemplo, né? E aí a primeira coisa que você precisa entender é que você não vai precisar deixar de ser quem é, certo? Só para cumprir a burocracia do seu projeto. Tenha calma, não viva essa crise, não vai precisar viver uma crise porque você quer vencer a burocracia do seu projeto ou conseguir fazer a burocracia do seu projeto. Calma aí, você vai continuar sendo exatamente a mesma pessoa que você é. Você só vai precisar aprender a fazer uma coisa nova e isso não é ruim, certo? Aprender a fazer uma coisa nova é uma coisa que pode te abrir muitas portas, por incrível que pareça. Gente, eu odiava muito burocracia. Eu era a pessoa mais desorganizada que eu conheço, mais desorganizada que existe. Eu era uma pessoa completamente assim. Quando eu entendi exatamente o que eu tinha que fazer, por que eu tinha que fazer aquilo ali, por que eu tenho que juntar esse papel? Porque eu preciso comprovar que eu de fato paguei R$100 para esse artista. E como é que eu vou... Não adianta só dizer de boca, eu escrever e assinar. Isso não comprova. O que comprova? O que vai comprovar é o comprovante de transferência para a conta do cara, né? A nota fiscal que o cara me deu. Então significa que eu dei o dinheiro a ele e significa que ele vai pagar o imposto porque ele emitiu uma nota, né? Esses documentos vão comprovar que eu de fato disse no meu projeto que eu ia pagar R$100 ao artista e paguei R$100 ao artista. É isso, é simples assim. Então, você precisa entender que a burocracia ela é um processo, certo? Talvez para você vencer o medo
da burocracia, seja importante você entender como é esse processo. Vamos entender que ciclo é esse, certo? Porque é uma coisa meio cíclica, né? Vamos entender que ciclo é esse. Vamos lá, vamos enxergar o processo. Primeira coisa que acontece, alguém pede documentação, beleza? Pronto, pediu documentação, digamos que você aprovou um projeto e o edital diz que de todo pagamento você tem que entregar a nota fiscal e recibo. Então alguém te pediu o documento. Que documento foi esse? Nota fiscal e recibo, certo? Aí o segundo passo é você vai primeiro descobrir que documentos são esses e onde se consegue esses documentos. Porque às vezes os editais te pedem coisas que você... documentos que você nunca viu. Me pediram na semana retrasada, eu acho, uma certidão negativa de falência. E aí, eu pedi ao meu contador. Aí ele me deu 4 certidões negativas de falência diferentes, que são de instâncias diferentes. E aí eu entreguei todas as 4 documentações. E no final das contas, ainda não era nenhuma dessas 4, ainda era uma 5ª certidão de falência. Como foi que eu descobri que era a 5ª certidão de falência? Como é que eu sei disso se eu não entendo nada disso, hein? Não entendo nada disso, não sei nem para que serve isso. Como é que eu descobri que tinha uma 5ª certidão que tinha que ser emitida em tal lugar específico, através de tal e-mail? Como foi que eu descobri isso? Perguntando. Quando eu vi que o meu cadastro ainda não estava atualizado, porque faltava documentação, aí eu liguei lá e perguntei, gente, eu já mandei 4 certidões de falência. Por que nenhuma dessas 4 servem? Aí a pessoa explicou para mim, olha, essa certidão específica, ela é retirada na junta comercial, sei lá onde, é retirada em tal lugar, e eu preciso que essa instituição diga para mim que você não pediu para abrir falência, você não abriu falência, sua empresa não abriu falência. Essa instituição especificamente precisa me dizer através desse documento, entendeu? Aí eu disse, entendi. Aí ela me deu o e-mail direitinho de onde era que eu pedi lá, ainda liguei para lá, e eles foram super fofinhos, rapidamente resolveram o meu problema. A gente tem que entender que quem está do outro lado da burocracia é gente como a gente, então a gente vai conseguir perguntar. E eu digo assim, eu começo a ligação dizendo assim, por favor, me explica como se eu fosse uma criança de 5 anos. Porque eu não entendo nada disso. E se você me explicar como se eu fosse um adulto, não vai funcionar. Me explica como se eu fosse uma criança de 5 anos. E aí a pessoa me diz bem certinho, bem direitinho, e eu entendo e vou atrás do documento. Porque a pessoa que está te pedindo, ela sabe exatamente onde você consegue esse documento. Se você tiver dúvida, você pergunta, tá? Então, o passo 2, né? O passo 2 não, ou o ponto 2 desse ciclo é você descobrir que documentos são esses e onde é que você consegue esses documentos, tá? Depois que você descobriu que documentos são esses e onde é que você consegue esses documentos, você vai providenciar os documentos, né? Então, se você vai pagar o artista, aí você vai pedir para ele uma nota fiscal, né? Daquele serviço, descrevendo o projeto e tal. Você vai... Bom dia, Charlene! Charlene entrando aqui dando bom dia. Adoro bom dias, viu, minha gente? Pode entrar e dar bom dia que eu fico feliz com o coração quentinho. Charlene, hoje estou falando sobre burocracia, para você perder o medo da burocracia e fazer seus projetos na paz. Então, na hora que você vai providenciar os documentos, por exemplo, se é uma nota fiscal, aí eu vou pedir a nota fiscal ao artista antes de pagar, porque senão essa nota fiscal não vem nunca, tá? Você pede a nota fiscal ao artista e aí você pede o recibo também e depois disso é que você paga. Por que depois? Porque pedir antes garante que de fato, antes de pagar, garante que de fato você vai conseguir esses documentos. Porque às vezes depois que a pessoa recebeu o dinheiro, ó, não entrega nunca mais o documento, tá? Então, providencia esses documentos e aí você vai arquivar esses documentos. Carlinha, não sei arquivar. Pasta. Tá? Aí você arquiva os documentos e bota na pasta do projeto. Abre uma pasta, joga lá dentro. Tá pronto, está arquivado. E aí depois você vai entregar esses documentos. E é claro que você vai entregar esses documentos da forma que o patrocinador está te pedindo, né? Eles têm
um documento chamado Manual de Prestação de Contas ou Cartilha de Prestação de Contas. E lá eles vão te explicar bem direitinho como é que você deve apresentar essa documentação. Poxa, Carlinha, li o manual, não entendi nada. O que eu faço? Liga para lá. Pergunta aos universitários. Não estou entendendo. Você disse que eu tenho que entregar um documento, é uma planilha? Como é que é esse documento aqui? Me explica aí, por favor. Me explica como se eu fosse uma criança de 5 anos, por favor. Que vai ficar mais fácil de entender. Então, só para a gente rever o ciclo é o ciclo da burocracia, né, digamos assim. A instituição te pede documento, você descobre que documentos são esses e onde consegue, você providencia os documentos, arquiva os documentos e entrega os documentos. Esse é o ciclo, tá? Pronto. O segredo agora é você ter disciplina e cumprir todos esses passos para toda a documentação do seu projeto cultural. Beleza? Não é tão difícil, preste atenção. O que acontece muito é fazer assim, no primeiro e no segundo documento, e aí no terceiro você já larga para lá e tal. Por isso que é muito importante você ter disciplina. O segredo para você vencer a burocracia é você ser uma pessoa disciplinada. E ser uma pessoa disciplinada não é impossível, é uma decisão. Você vai precisar no começo fazer um esforço, mas depois vai fluir. Tipo escovar o dente, que no começo sua mãe lhe enchia o saco para você escovar o dente e agora você escova o dente ou você não se sente bem se você não escovar o dente. Bom dia, Dudu, meu amigo. Amanhã estaremos comemorando os 50 anos do Quinteto Violado lá no Teatro Santa Isabel. Eu não vejo a hora. Que coisa mais linda ver vocês comemorando essa data tão linda, tão inédita, tão rara no Brasil. Um grupo que eu ia dizer sobrevive há tanto tempo, mas não é sobrevivência, é vida pura, né? Um grupo que vive há 50 anos ativo, funcionando, fazendo acontecer, se misturando com o que chega de novo, né? Parabéns, vida longa ao Quinteto Violado, meus meninos, que eu amo tanto. Bem-vindo, Dudu. Vamos embora conversar hoje sobre burocracia. A pessoa começar o dia falando de burocracia é bom, né? Então, eu tava só... Dudu tá escrevendo aqui. Você faz parte dessa história. Eu me sinto assim, de verdade, de verdade. Foram 8 anos, né, exclusiva, só dos meus meninos do quinteto. E é uma história muito bonita, muito linda, que eu tenho muito orgulho, de verdade, de fazer parte dessa história. E eu não podia deixar de ir cantar parabéns para os meus meninos, né? A gente vai estar lá junto amanhã, viu? Que massa. Ui, chega, me emocionei. Vou dar um gole no café para segurar a emoção. Vamos lá. Não adianta você cumprir o ciclo da burocracia no primeiro documento, no segundo documento, no terceiro você largar. Para que isso não aconteça, você vai precisar ter disciplina. No começo vai ser meio dificilzinho, mas depois isso vai ser uma prática que você não vai nem perceber, tá? O que acontece também é você recolher o documento e você não saber onde foi que você guardou. Olha que perigo. Documentos, eles têm braços e pernas, eles correm da gente de um jeito que você não imagina. Eu acho que documento meio que tem parte com caneta Bic, assim, sabe? Meio raciado com caneta Bic. Caneta Bic some, né? Pronto, então documento também some, tá? Tampa de Tupperware, some. Então a gente tem que ter muito cuidado e pegar esse danado pela unha e botar dentro de uma pasta. Receber um documento, na mesma hora coloca na pasta. Não encosta, coloca na pasta. Se não colocar na pasta, ele vai sumir. Eu não sei explicar, não consigo explicar como é que eles desaparecem, certo? Eu acho que eles são seres de outro planeta. Mas para a gente evitar passar por esses perrengues, você vai pegar esse documento e na mesma hora você vai botar na pasta do projeto. Joga lá dentro, tá bom? Outra coisa que acontece, gente, você perdeu o prazo para providenciar os documentos. Presta atenção, porque tem documento que tem uma data limite para ser emitido. Por exemplo, nota fiscal. Olha que bobagem. A nota fiscal,
de um projeto que você está bancando, né? Assim, você recebeu uma verba e esse projeto, e essa verba, você está gerenciando essa verba, certo? Você vai pagar a alguém com essa verba, mas você só pode pagar se você tiver nota fiscal. Então, primeiro você emite a nota fiscal e depois você paga. Carlinha, mas a pessoa estava precisando muito, eu paguei e depois ela emitiu a nota fiscal para mim. Não serve. Não serve. Você precisa primeiro emitir a nota fiscal e depois pagar. Tem editais, não é a maioria, que autorizam você a fazer as despesas e depois eles fazem o que chamam de reembolso. Ou seja, você paga primeiro e depois você recebe essa grana. Mas não são todos. Então, por favor, preste atenção. Primeiro emite a nota e depois recebe. E aí, assim como a nota fiscal, por exemplo, o limite, qual é o limite de data da nota fiscal? Tem que ser antes de pagar. Assim como a nota fiscal tem um limite, tem outros documentos que também têm um limite de tempo para você providenciar. E isso vai depender de cada edital. Então, preste atenção para você não perder esses prazos e, por favor, recebe a nota primeiro e depois paga, tá? E uma coisa muito importante também, e que acontece muito, é a pessoa perder a data da prestação de contas. E acontece mais do que o que você pode imaginar. E isso acontece ou porque você não conseguiu executar o seu projeto no tempo certo, ou porque simplesmente você perdeu a data de vista, certo? Então, a minha sugestão é, na hora que você começar o projeto, tenha em mente qual é a data que você vai ter que entregar a prestação de contas. Não se perca dessa data para você não ter depois problemas mais para frente, tá certo? E aí você pode falar assim para mim, mas Carlinha, pelo que você falou aí, a disciplina é a chave para vencer a burocracia. Mas eu não sou disciplinado. E agora? Disciplina é uma decisão. Ser disciplinado é uma decisão. Você vai precisar decidir ser uma pessoa disciplinada, mas eu odeio ser uma pessoa disciplinada, eu sou anarquista, não tenho isso, não, fora disciplina, não quero. Tá bom, eu posso provar que você é uma pessoa disciplinada, você acorda e escova os dentes. Isso é disciplina, né? Quase uma disciplina militar, acordar e escovar os dentes. É isso, gente, é só uma questão de mudança de hábito. Um hábito que você não tinha e que você agora vai ter, certo? E isso não vai tomar mais tempo. As pessoas têm muita impressão de que a burocracia vai tomar mais tempo da sua vida. Não vai tomar mais tempo. Se você for uma pessoa organizada, não vai tomar mais tempo. Vou dar um exemplo. Agora, aqui em Pernambuco, eu sou de Recife, Pernambuco, tá? Aqui em Pernambuco, a Lei Aldir Blanc estava aberta, certo? E na Lei Aldir Blanc municipal, eu precisava entregar, por exemplo, todas as certidões negativas da minha empresa para poder fazer a inscrição do projeto, presta atenção. Aí, eu vi muitos colegas desesperados correndo atrás das certidões negativas da empresa deles. Porque não tinham, porque não sabiam, porque não. É porque é um absurdo pedir isso e tal. Também acho um absurdo pedir isso, tá? Mas tudo bem, vamos pra frente. Por que eu não demorei nenhum minuto para providenciar as minhas certidões negativas? Porque todo mês eu peço ao meu contador que faça uma pasta com as certidões negativas atualizadas. Quanto tempo eu gastei para fazer isso? 0, até porque eu não sei o que faço, é meu contador. E se fosse eu fazendo? Eu ia gastar aí por mês uns 10 minutos só para atualizar o que não estava atualizado, né? E criar pastinha. Aí tem no Google Drive uma pastinha, eu tenho uma pasta compartilhada com o contador e tem uma pastinha lá, outubro de 2021, certidões negativas de outubro de 2021. Eu abri aquela pastinha, peguei ali as certidões que eu queria, joguei lá para o edital e tá pronto. Perdi 0 minutos com isso, ao contrário, eu ganhei muito tempo. Imagina se eu fosse emitir as certidões, cada certidão, no momento que eu fosse inscrever o projeto, entendeu? Poxa, Carlinha, mas você então é uma pessoa que gosta muito de burocracia. Não, na verdade, eu sou uma pessoa que sei conviver com a burocracia. Porque o importante da burocracia não é gostar ou não gostar, é conviver porque você vai ter que estar ao lado dela.
Você tem que saber conviver, sabe? E aí você vai criando uma amizade aí, né? E aí, para isso, você vai criando estratégias. Eu criei essa estratégia, por exemplo, da pasta das certidões negativas, mas eu tenho uma outra pasta também que tem toda a documentação da minha empresa, que tem como é o contrato social, né, as alterações do contrato social, que tem comprovante de residência, comprovante de residência meu, né, do representante legal que sou eu, que tem a CNH minha também, que sou representante legal. Toda a documentação da empresa está dentro de uma pastinha, escrita documentos burocráticos. E aí, quando eu preciso, por exemplo, agora, no edital, também pediram documentos burocráticos desses, né? E aí, o que foi que eu fiz? Abri a pastinha e coloquei lá. Então, rapidamente dá para fazer tudo. Disciplina, ela te ajuda a sofrer menos. Então, aí, agora a decisão está nas suas mãos. Se você quer continuar catando o documento na hora que alguém te pede, esqueça a disciplina. Se você quer viver essa vida de paz e tranquilidade, aí você cria estratégias para ser uma pessoa disciplinada e perder menos tempo na vida, tá bom? O que você não pode ficar é reclamando da burocracia sem entender por que ela existe e para que você está juntando tudo aquilo, certo? Não adianta ficar sentado no sofá reclamando do governo, reclamando porque tem que providenciar papel e dizendo que isso é um absurdo. Levanta e vai fazer que vai ser melhor para você, tá? Então, o segredo, resumo do resumo, o segredo para você vencer essa aversão à burocracia é você entender que ela existe, porque as pessoas precisam conseguir entender tudo o que aconteceu no seu projeto somente com documentos. Esses documentos vão ter que contar tudo que aconteceu no seu projeto. Então, eu acho que é importante, né? Imagina, você vai pagar alguém, como é que você vai dizer que pagou alguém? Você precisa botar um documento lá comprovando que você pagou alguém, certo? Então, é importante que de fato tenha. Entenda a importância desses documentos que você vai sofrer menos, tá? E aí, as notas e recibos vão contar quanto você gastou, para quem ou com que você gastou. As fotos vão mostrar que de fato o seu projeto aconteceu, que tinha gente, que a marca do patrocinador foi vista pelo público. Toda a documentação solicitada tem uma razão de ser, certo? Depois que você entender que a burocracia é uma necessidade real, e aí tá na hora de parar de reclamar, levantar do sofá e aprender que é simples. Vamos lá. Passos que eu acho que a gente precisa dar para cumprir o ciclo dessa documentação que vai te ajudar a enxergar a burocracia com um pouco mais de objetividade, né? Acho que o grande segredo é esse, a gente enxergar a burocracia com objetividade, né? E com disciplina. Então vamos lá. Primeiro, você vai descobrir descobrir quais são os documentos que estão te pedindo e onde é que você encontra esses documentos, tá? Segundo, você vai providenciar esses documentos. Terceiro, você vai arquivar esses documentos de forma que você não perca eles. Quarto, você vai entregar esses documentos. Reclamar da burocracia não vai te isentar da necessidade de entregar os documentos. Então, ao invés de você ficar reclamando porque é muita burocracia, porque isso é um absurdo, levanta e vai fazer. Cria estratégias para você. Cria pastas com certidão negativa, cria pastas com a documentação burocrática da sua empresa e, principalmente, cria pastas com os documentos do seu projeto. Saiba exatamente onde você arquivou esses documentos. Então, todos eles vão ter que ficar na mesma pasta. Não inventa de criar 30 pastas. Você cria uma pasta para colocar todos os documentos de prestação de contas. Bota tudo lá dentro para você não se perder. E aí, na hora de você entregar, vai estar tudo muito mais fácil para você encontrar. E acredite, documentos têm vida própria, eles somem, eles desaparecem. E eu sei que você não quer passar perrengue com isso, tá? Pegou um documento, bota na pastinha e está resolvido o seu problema. Então, lidar com a burocracia não é ruim, é só diferente do que você já está acostumado a fazer.
E não é uma coisa maçante, chata, que vai me tomar o dia inteiro. Não, você cria as suas regras, né? Você cria a sua estratégia para conviver com a burocracia e depois você tem a disciplina de cumprir essas regras que você criou. Então, por exemplo, você pode definir que nessa pasta ficam os documentos da prestação de contas. Então, todos os documentos que chegarem vão para essa pasta. Você pode definir que eu só pago depois que eu recolher os documentos do fornecedor. Então, você só vai pagar depois que você recolher os documentos do fornecedor. Entendeu? Não é difícil. É só uma mudança de comportamento. Mude seu comportamento, entende que é necessário sim ter esse tanto de documento e que isso não vai fazer de você uma pessoa mais formal. Não é isso. Você vai continuar sendo quem você é. A diferença é que você vai saber onde estão as coisas e você vai conseguir entregar, né, a comprovação do seu projeto cultural com tranquilidade e paz no coração, sem risco e sem prejuízo. Gente, essa foi a conversa de hoje. Esse foi o projeto Produção Profissa de hoje. Todos os dias eu apareço aqui para falar de produção cultural, para falar de execução de projetos culturais. Ah, e se por acaso você está assistindo esse vídeo bem curtinho, quer dizer, se por acaso você está assistindo o replay dessa live, ou se por acaso você está assistindo somente um vídeo bem curtinho, porque eu vou tirar um pedaço desse vídeo grandão, se você está assistindo um vídeo bem curtinho, saiba que tem uma live inteirinha, tem gente que ficou comigo até agora, tem uma live inteirinha somente falando sobre essa burocracia, tá certo? Porque eu tô falando isso aqui no meio dessa live, uma coisa meio aleatória, porque eu sei que eu vou tirar um pedacinho dessa live para dar um gostinho, para que a pessoa entenda que tem esse material legal para você, entendeu? Então, eu fico parecendo maluca mesmo, assim, falando as coisas doidas aqui, mas é isso aí. Gente, amanhã eu tô aqui de novo, certo? Sempre por perto das 8 horas, agora o meu horário tá meio louco, porque eu tô pegando umas produções, então às vezes eu tenho que chegar aqui mais cedo, ou às vezes eu tenho que chegar aqui mais tarde. Mas enfim, eu vou aparecer aqui ao longo do seu dia, fica tranquilo, eu vou sempre aparecer, porque eu adoro te entregar conteúdo. Mas, se você quer que esse conteúdo seja realmente bom para você, por favor, coloca aqui nos comentários qual é o tema que você quer que eu fale aqui com vocês, né? Ou me faz uma pergunta. Se tiver com vergonha de colocar nos comentários, vai no direct e escreve lá para mim, que eu vou ter o maior prazer do mundo de fazer um conteúdo para você e responder a tua pergunta, tá certo? Amanhã a gente se encontra de novo. Um beijo enorme. Tchau, tchau. Fui.